Assim que for possível, com esta frente muito preocupante no incêndio em Ceia, Alvoco da Serra, é um dos temas em análise com o Comandante Paulo Santos, comentador da CNN, já está aqui comigo em estúdio. Muito bom dia, Comandante. Bom dia. Como é que nos pode explicar exatamente o que é que está aqui a passar? São 5 as frentes ativas neste incêndio que começou em Arganil há uma semana e meia. Estas duas que vínhamos aqui e a de Louriga são as duas mais preocupantes, mas também muito diferentes uma da outra. Sim, em termos de organização do terreno, portanto, o incêndio tem 5 frentes, a maior parte delas já estão em rescaldo. Efetivamente, aqui no Concelho de Ceia, que é a frente 3, está esta situação em Alvoco da Serra, que acaba por ser uma ilha, ou seja, a localidade de Alvoco da Serra à volta ainda não ardeu, mas mais no exterior está tudo já consumido pelas chamas. Portanto, foi ali, claro, como se fosse uma bolsa que ficou por arder. Portanto, estas encostas vão dar muito trabalho aos bombeiros agora durante o dia, porque todo este vale está a aquecer com o incêndio, está a aquecer com a luz solar, enfim, vai começar a descer a encosta muito lentamente, porque aqui temos correntes ascendentes, vai descer lentamente, mas quando chegar às zonas mais próximas da localidade, zonas mais planas, vai ganhar velocidade. E aí é importante os bombeiros estarem de pré-aviso, mas também as populações, e aqui às vezes pensamos em evacuar as populações ou confiná-las, e há sempre aqui um meio termo que temos que fazer, porque as populações acabam por vezes também por ir combatendo aqueles pequenos focos que vão aparecendo nas costas dos bombeiros e permitem parar a produção. E às vezes tentar sair dos locais pode ser até mais complicado, e mais perigoso, sim. Víamos, e também nos diretos ao longo da manhã, fomos vendo as corporações de bombeiros. Os bombeiros estão junto precisamente a essas povoações, a essas aldeias, até porque é muito difícil, no terreno, junto onde está efetivamente o fogo a avançar, andarem os meios terrestres. Sim, os meios aéreos é que víamos que estavam a tentar fazer esse combate, porque é muito difícil. Os meios aéreos estão a tentar diminuir a intensidade do incêndio para que os bombeiros lá consigam chegar com linhas de água, com recurso a mangueiras. Mas aqui, nestes territórios, com a inclinação que nós temos, não é fácil colocar homens no terreno, na frente de incêndio, numa zona em que, enfim, que vai continuar a arder ainda durante algum tempo, porque é impossível o combate efetivo com recurso a ferramentas manuais que permitem evitar depois a continuidade do incêndio. Portanto, agora os meios aéreos combateram aqui naquele flanco. Mas mesmo ali estávamos a ver que continuava a arder, portanto mesmo os meios aéreos têm dificuldade em... Sim, porque a água quando cai dos meios aéreos vai ficar na copa das árvores, vai escorrendo, mas a temperatura é tal que a maior parte dela acaba por evaporar antes de chegar ao solo e ainda assim não penetra no solo ao ponto de eliminar a combustão nas raízes das árvores, que é um dos fatores que faz a propagação dos incêndios, que nós muitas vezes não vemos chama e por vezes as raízes das árvores continuam a arder no subsolo. Temos aqui zonas de manta morta muito substancial e é difícil até com uma mangueira extinguir o incêndio. E o que se passa aqui também, só para tentar exemplificar, no fundo o problema, claro, são as povoações e as aldeias que elas se encontram, senão era, no fundo o fogo acabava por se extinguir assim. Aqui em Alvoco da Serra, se não fosse a povoação, como à volta já está tudo queimado, os bombeiros nem tentavam. Era portanto, aqui, efetivamente, é defender ainda algum património florestal que temos ali. Obviamente, a nossa Serra do Açor e a Serra da Estrela estão a ser dizimadas por este incêndio, mas, acima de tudo, defender as populações e as pessoas que ali se encontram. E na Louriga é uma situação diferente? É uma coisa normal, digamos assim? A situação é que o incêndio está a descer a encosta, mas há continuidade. E, portanto, aqui é uma preocupação também. E não sei se tem informações aí como é que está a decorrer o combate às chamas. O combate está a ser feito com meios aéreos de ATI, de primeira intervenção, e obviamente também com recurso a bombeiros, com equipas apiadas. Mas também uma zona de difícil acesso para as encostas da Serra, como todos nós conhecemos, são bastante inacessíveis algumas, e nós temos visto ao longo dos últimos anos alguns incêndios que se desenvolveram na Serra da Estrela, precisamente em zonas inacessíveis. Para se extinguir o incêndio, tem que ir meios apiados ao terreno. Tem que haver uma descontinuidade entre o Cardeu e a zona verde, para eliminar até o solo mineral, e só assim conseguimos ter a certeza que extinguimos o incêndio. E depois há a questão das diversas formas em como se faz a propagação dos incêndios florestais, seja por deslocamento de partículas, que muitas vezes, e agora no período da manhã, o incêndio acaba por ir para zonas, enfim, para as costas dos bombeiros, ficam durante horas uma pequena brasa junto de algumas ervas
sem quase deitar fumo, e depois com o calor da tarde temos essas reativações que provocam sempre o sobressalto. E falando em reativações, e só dar nota de que estamos a ver imagens em direto, precisamente essa primeira frente de que falávamos há pouco, ao Vulco da Serra, onde está o repórter Pedro Ramos Bichardo, uma situação bastante complicada neste momento. Ouvimos também o Pedro, e ainda antes de falar das reativações, a falar da exaustão dos bombeiros. Obviamente, não serão sempre os mesmos, mas este incêndio lavra há uma semana e meia. Temos bombeiros extremamente cansados. Este incêndio lavra há uma semana e meia, e na última semana e meia já o nosso dispositivo extinguiu mais de 1000 incêndios. Também temos de ter isso em consideração. Portanto, obviamente os bombeiros destas áreas, do território estão exaustos, porque é todos os dias. Enquanto os bombeiros que estão, enfim, aqui do Sul a fazer o apoio, vamos conseguindo revezar as equipas. E aqui quando vêm para os seus quartéis acabam por ter alguma folga, mas é extenuante. E aqui a logística nesta operação é também extremamente complexa, porque apesar de estar previsto as questões da alimentação, do descanso, nem sempre nós podemos dizer aos bombeiros: agora saem do território, vêm descansar ou vêm almoçar, porque o fogo não espera. E neste caso, onde estão aldeias, onde estão pessoas, onde estão infraestruturas, temos que, acima de tudo, fazer mais este esforço e salvaguardar estas pessoas. E às vezes é também juntar as populações que às vezes vão conseguindo ajudar de uma forma ou outra. Temos ainda vários dias de risco muito elevado de incêndio, sobretudo na zona do interior, centro e norte do país. Temos também, como dizia, já cerca de 1000 fogos que foram extintos, há muitos em fase de rescaldo, e é preciso, e também esses mobilizam muitas centenas de meios, se não me engano, precisamente para evitar reativações, e que são um dos grandes perigos nos grandes incêndios que foram extintos, dominados recentemente, persistem dispositivos, porque apesar de não serem noticiadas reativações, elas existem, e há uma necessidade contínua de efetuar o rescaldo, seja com recurso às mangueiras e às linhas de água, seja com recurso a pás, enxadas, que vão fazendo esta descontinuidade entre a zona verde e a zona queimada, e também com recurso às máquinas de rastro, que essas sim fazem uma separação eficaz daquilo que ardeu, daquilo que não ardeu. E depois começam a entrar também outros atores, outros players nesta cena, que têm a ver, por exemplo, com o Exército. Quando passamos a uma fase de vigilância, geralmente são os pelotões militares do Exército que são colocados nestas áreas, também com ferramentas manuais, com comunicações, e que ficam, de alguma forma, a dominar estas pequenas reativações que podem acontecer e a comunicá-las para os postos de comando, para, se for necessária, a intervenção também das outras forças. Portanto, há aqui uma complexidade de operações, o que leva que, aqui e ali, possa haver alguma reativação que não seja imediatamente dominada e tenhamos um novo foco de incêndio. E voltando aqui também a esta frente de Alvoco da Serra, parece-lhe, e tendo em conta as previsões também meteorológicas, que a situação se vai agravar ao longo do dia de hoje e provavelmente continuará também no dia da manhã? Daqui a pouco o vento sofrerá uma diminuição na sua intensidade, mas depois teremos uma mudança na direção do vento geral. Mas o vento nestes incêndios na Serra tem uma influência relativa, porque aqui é a montanha que domina o incêndio. E nós assistimos durante a manhã ao aquecimento do ar que está em todo este vale, que vai subir a encosta, portanto vai afastar o vento, vai afastá-lo da povoação, vem a arder lentamente, mas depois, mais para o fim do dia, podemos ter, ao contrário, que é a brisa de montanha que desce, que traz o incêndio para o fundo do vale, e aí, se ele estiver com estas condições, podemos ter uma situação mais gravosa, mas para isso é que lá estão os bombeiros, para, enfim, tentar dominar o incêndio nesta janela de oportunidade que constitui a localidade. Portanto, nas localidades é onde temos depois os acessos à mata, é onde temos os pontos de água, é onde temos alguma descontinuidade, e portanto é aqui a oportunidade de combate. Mas é também onde estão as pessoas. E portanto aí é que é a operação mais complexa, e como eu estava a dizer, se não tivessem ali as pessoas e a aldeia,
este não era uma situação porque à volta de Alvoco da Serra, infelizmente, já ardeu tudo. E olhando aqui também para os dados atualizados da Proteção Civil, há pouco eram 17 os meios aéreos, claro, neste incêndio todo, não só nesta frente, agora são já 20, portanto, muito provavelmente também esse Sim, esse temos aqui, há diferentes meios aéreos a atuar aqui. Desde logo, os meios aéreos que fazem a coordenação, ou seja, que identificam, em coordenação com o posto de comando em terra, que identificam os pontos onde é necessária a intervenção dos meios aéreos e depois são eles que sinalizam e dão a coordenada exata onde os meios aéreos têm que fazer a descarga. Por exemplo, há pouco, e desculpe interrompê-lo, estávamos a ver os meios aéreos a atuar num ponto muito específico, que é precisamente o ponto naquela zona, nesta frente, em que o fogo estava mais perto de uma habitação isolada, né? Era uma aldeia, uma habitação. Portanto, aí há a passagem da informação, e naquele caso ali em concreto são os aviões que vieram através do mecanismo europeu, portanto são 2 aviões já do nosso dispositivo português e 2 aviões que vieram da Suécia, que estão ali a atuar naquele local. Mas depois temos, enfim, estes aviões têm uma determinada autonomia e, portanto, quando nós vemos que estão 10 meios aéreos, na realidade, eles não estão todos a atacar o incêndio, nem estão todos naquele momento, estão afetos à ocorrência, mas agora estes, depois de 3 horas de atuarem, 2 horas e qualquer coisa, vão ter que regressar aos centros de meios aéreos, portanto, ao seu aeródromo, vão ter que aterrar, vão ter que reabastecer, os pilotos obrigatoriamente têm que ter um período de descanso, e portanto... Além do tempo que eles próprios também demoram e os meios não estão constantemente no sítio porque têm que ir buscar água. Exatamente. E aqui também depois é a questão da distância que eles têm de percorrer entre o ponto de scooping, ou seja, o ponto onde eles carregam a água, até ao ponto onde eles fazem a descarga. E nós vimos aqui há dias, na frente 5, que era a frente da Serra da Gardunha, quando desceu a serra, havia uma barragem e praticamente eles eram 2 minutos que faziam tanto o carregamento da água e que se descarregavam na frente do incêndio, o que permitiu também dominar aquela frente. Muito mais célere aqui não será muito provavelmente essa a situação. Entretanto, vemos também, e agora não temos informação, não sei se será, sobre como é que está a situação nessa outra frente que preocupa de Louriga. A frente de Louriga, o conhecimento que eu tenho, enfim, antes de vir aqui para o estúdio, era que o incêndio estava a descer em encosta e ameaçava aldeias. E já estavam, enfim, diversos grupos de combate, nomeadamente com reforço daqui da região da Grande Lisboa, na localidade de Louriga, precisamente a preparar para defender aquela encosta. E nós temos que perceber que estes grupos de combate, apesar de não pertencerem àquela área de atuação, facilmente fazem um reconhecimento e facilmente atuam naqueles caminhos, naqueles estradões. Mas agora há uma coisa que nós temos que ter sempre em mente. Já morreram muitos bombeiros. E, portanto, nós não podemos colocar os bombeiros no meio da floresta, sob pena com a intensidade que o incêndio se está a desenvolver, que vai muito para além daquilo que é a capacidade de combate, nós não podemos colocar os homens em risco. Temos que defender as localidades, às vezes com muita dificuldade. Essa é a prioridade, porque nas localidades existem efetivamente as oportunidades de combate, mas também é onde está o stress porque tem a população. E, portanto, e onde há muitos combustíveis finos, depois naqueles campos, naquelas hortas, enfim, naquelas ruas destas localidades e onde o incêndio por vezes se propaga. Mas nós não podemos pensar que vamos colocar homens apiados com esta intensidade de incêndio no meio da floresta, porque isso é impossível. O comandante interrompeu a análise para avançar para um CNN alerta. O homem ferido com